E aí, alunos, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro, professora do componente de Educação Física. Vamos então conhecer o que nós temos aí de conteúdo para nossa aula? Aula 20, objeto de conhecimento, danças de salão, detalhamento, rumba. Muito bem, então, explorando ainda sobre esse universo vasto da dança, a gente vai conhecer hoje um pouco mais sobre esse estilo de dança chamado rumba. Então, vamos de aula. Muito bem, então, para iniciar esse momento, né, eu vou daqui a pouquinho chamar um vídeo aí para vocês curtirem um pouco, né, prestem bem atenção aí na música que vai estar tocando, em como os dançarinos vão estar ali se movimentando, e aí depois eu venho com uma perguntinha para vocês. Então, vamos ao vídeo. Muito bem, então vocês viram aí, acabaram de ver um vídeo que retrata muito bem como que é a dança chamada rumba. Vocês já tinham ouvido falar, vocês já tinham visto alguém dançar esse ritmo tão contagiante que vocês acabaram de ouvir? Bom, então, né, respondendo aí a pergunta, né, que eu questionei aí vocês sabem que dança é essa? Essa dança diz respeito à rumba, que é a mais lenta das 5 danças de salão, que são aí latino-americanas de competição, como, por exemplo, o passo doble, samba, cha-cha-cha e o jive. E essa dança, logo que ela iniciou, né, logo que ela foi criada, ela foi considerada ali a dança de fertilidade, né, justamente por conta dessa movimentação que acontece aí durante a dança. E hoje ela continua a ser esse jogo de sedução entre o homem e a mulher, como vocês viram muito bem aí retratado no vídeo, né, através dessa coreografia aí dos professores que a gente acabou de mostrar aí para vocês. Agora vamos ver aqui na cartela, de fato, a definição dessa dança. Vamos ver. Então, por rumba, conhece-se o ritmo musical e o tipo de dança que é tradicional de Cuba e cujas raízes são africanas. Seu nome é derivado da palavra espanhola rumbear, que significa se divertir ou ir à festa. Então, como vocês muito bem viram aí, essa dança, ela é de fato bem convidativa, porque o ritmo dela, ela de fato chama aí a atenção, né? E como o próprio nome já diz, o significado desse nome, né, rumbear significa se divertir, ir à festa. E aqui nessa cartela que já nos traz a informação de que essa dança, ela foi criada, ela se originou ali em Cuba, mas ela recebe uma forte influência ali da cultura africana. Vocês vão entender o porquê, tá bom? Então, historiadores de danças acreditavam que escravos africanos inventaram a dança assim que chegaram em Cuba, possivelmente lá pelos anos de 1500. Então, aqui a gente consegue já ver justamente essa influência da cultura africana na criação dessa dança. Então, esses escravos, né, eles vieram lá da África diretamente para Cuba, né, e como forma ali de manifestação cultural, né, e também de trazer uma certa leveza ali para aquele momento. Obviamente, eles estavam vivendo em regime de escravidão, não é uma coisa fácil. Então, a forma como eles tinham de extravasar naquela época era justamente através da dança, e por isso eles criaram essa dança
tão maravilhosa que a gente está conhecendo neste momento, que é a rumba. E essa versão inicial da dança, né, era uma dança muito sensual, trazia muita sensualidade nas suas movimentações, justamente por conta desses movimentos exagerados das cadeiras, e eram tocadas num ritmo muito rápido. Então, imagina só, esse ritmo que vocês acabaram de ouvir sendo tocado mais rápido ainda, e as pessoas tendo que acompanhar, principalmente as mulheres, né, fazendo aquele jogo de quadril ali durante a dança. Então, por conta disso, ela era considerada ali uma dança muito sensual, ok? Então, originalmente, né, ela era uma dança popular de rua, entre a população mais pobre. Então, a população mais pobre, que dizia respeito ali aos escravos, aos trabalhadores, que dançavam, costumavam praticar essa dança, né? Essa dança de rua. É uma dança muito simples, né? Vocês vão notar que ela traz muita simplicidade, de fato, trazendo essa simplicidade desse povo sendo expressa ali durante a dança. Tanto é que mais para frente vocês vão ver quais são os instrumentos que vão dar ritmo a essa dança, e vocês vão ver que são instrumentos muito simples, justamente por conta dessa população que não tinha, obviamente, condições ali para ter algo mais incrementado. Tá bom? E a dança era tão selvagem e fortemente sensual que chocava muitas pessoas das classes mais altas, chegando o governo a bani-la. Mas em 1920 a dança ela voltou a ganhar popularidade e esse banimento ele foi ignorado. Então a dança ela trazia de fato essa sensualidade muito forte, que acabava trazendo um certo choque para as pessoas das classes mais altas que observavam essa dança. Então elas ficavam escandalizadas com isso. Tanto é que houve esse banimento por meio do governo, né? Eles proibiram essa dança de ser executada, só que lá em 1920 a dança ela trouxe essa cultura tão forte que ela voltou com tudo, né? Ela ganhou muita popularidade nesse ano de 1920, causando ali justamente o povo deixou de lado esse banimento, não deu ouvidos a esse banimento, ok? E quando foi lá em 1925, o presidente Machado, ele trouxe de volta esse banimento, então a gente vê aí um intervalo de 5 anos, né, da volta do movimento dessa cultura, e aí em 1920 o presidente foi lá e baniu novamente, né, esse movimento cultural, alegando que esse tipo de música e a rumba são contrários aos bons costumes e à ordem de Cuba. E a essa ação desse presidente, eu chamo a atenção que não somente pelo fato dessa dança ter sido criada, né, ter sido originada pelos escravos, pelos trabalhadores, por aquela população ali que não era vista pela sociedade, não só por isso, mas também porque, não sei se vocês conseguiram reparar ali no ritmo, na música da rumba, ela traz muito também a característica dos batuques que são feitos nas religiões de matriz africana. Então, isso também era mal visto, né, pela sociedade. E por conta disso também havia esse preconceito e por tabela ali essa proibição, justamente porque a cultura africana, né, e essa dança e a religiosidade que envolvia também esse povo era visto com maus olhos por essa parte da sociedade ali, da classe social mais alta. Ok? Dando continuidade, então, a gente vai ver que, mesmo com essa proibição, novamente, poucos deram atenção a esse banimento, visto que, olha só que interessante, as classes mais altas gostavam de dançar a versão mais lenta e menos sensual, sendo aceita pela sociedade. Aqui a gente pode usar muito bem aquele ditado, quem desdenha quer comprar, né? Então, desdenharam tanto da dança, que aí, uma hora, eles se viram dançando, né? Essa dança. Só que aí a gente parte para um outro detalhe também, que para essa dança, para esse movimento cultural ser aceito dentro dessa sociedade, da classe social mais alta, o que eles fizeram? Adaptações nessa dança, né?
colocaram ali elementos que eles quiseram, tiraram características que eles quiseram tirar para tornar essa dança mais aceita dentro dessa classe social, ok? Tornando, então, esse ritmo mais lento, né, e menos sensual para rumba. Agora falando sobre a história nos Estados Unidos, né, que uma vez que ganhou popularidade ali em Cuba, isso foi se expandido para o mundo. Então, nos Estados Unidos, a música e a dança latino-americana se tornaram populares no final dos anos de 1920. E uma persona e um personagem bem importante que tornou isso possível foi o Xavier Cugat e a sua orquestra, né? Ele era um maestro ali muito reconhecido, então ele utilizava-se dessa influência que ele tinha para tocar a música latina ali em lugares muito conhecidos naquela época, que como era, por exemplo, o Coconut Grove em Los Angeles, também na Califórnia, e também nos primeiros filmes falados, né, utilizando-se das trilhas sonoras ali, acrescentando, então, trazendo conhecimento ao mundo da música latina. E em 1930, uma música nova chamada De Pé no Vendor, tocada ao ritmo da rumba, se tornou, então, um hit instantâneo, que tornou a rumba, né, e a música latina aí por tabela também muito conhecida. Lá em 1935, um filme chamado Rumba acabou por explodir o estilo pelo mundo. O filme aumentou a reputação da dança como sendo a dança do romance. E passando agora a essa história dos Estados Unidos para a Europa, nós vamos ver que teve duas figuras importantes aí, que foi Pierre e Doris Lavelle, que são creditados como os que trouxeram a dança à Europa em 1930. Então, Monsieur Pierre era o professor de dança muito famoso ali, e em Londres, naquela época, o seu entusiasmo, né, a sua paixão pela música latina, pela dança latina, contagiou também as outras pessoas. Então, a partir desse momento, a rumba se tornou extremamente popular em Londres e rapidamente ganhou fama por toda a Europa. Agora vamos falar sobre os movimentos que são utilizados durante a dança. Nos dias de hoje, né, a rumba ela tem essa característica de ser dançada em pares, já que é uma dança de salão, e em que os bailarinos eles vão dar ênfase aos movimentos do quadril. Então a gente já percebe aqui que essa movimentação do quadril ela permanece, apesar de ter sofrido alterações ao longo do tempo. E como base coreográfica da rumba, a gente vai ver que apesar dessas modificações e a rumba ter sido, entre aspas, humanizada ao longo de vários anos consecutivos, a verdade é que a base da sua coreografia se manteve, que consiste em uma mulher utilizando ali os seus encantos e técnicas de danças exímia para seduzir um homem, dando início a um verdadeiro jogo de sedução na pista de dança. Então, aqui, observem que essa base coreográfica da dança não deixou de trazer esse contexto de sensualidade, onde a mulher ela vai estar ali durante a dança, durante seus movimentos corporais, nesse jogo de sedução com o homem e também vice-versa, ok? Agora vamos ver quais são os instrumentos que dão ritmo a essa dança. A rumba ela usa 3 tambores chamados tumbadoras ou congas, os quais são originários de Cuba e se distinguem do tambor africano que possui chaves. Então observem aí que o único instrumento que vai dar ritmo a essa dança é justamente esse instrumento muito simples, que são os tambores, justamente porque essa dança ela foi inventada por uma população que não tinha condições financeiras nenhuma, ok? Então, eles adaptaram aí esse instrumento para dar ritmo a essa dança tão maravilhosa e tão cheia de cultura. Vamos, então, ver quais são as variações que nós temos da rumba. A rumba de salão que conhecemos hoje é, na verdade, o son ou danzon, que são mais lentas e não tão sensuais como
idioma original. O son era muito popular em meio à classe social cubana e o danzón, que é ainda mais lento e refinado, era o favorito das classes altas. Então, a gente observa aqui que essa modificação, como essa modificação ela se faz presente aí nos dias de hoje, quando esse estilo de dança, né, que é o som, que é utilizado mais pela classe média, ele é lento, mas existe o danzón, que é um ritmo mais lento ainda, que agrada muito mais às classes sociais mais altas, ok? Agora, para vocês observarem aí, de fato, a dança, eu vou trazer aí um vídeo para vocês, mas eu já peço que vocês organizem aí o espaço de vocês, porque logo depois desse vídeo a gente vai para o nosso momento prático, onde vocês vão aprender aí os principais passos, as principais coreografias gestuais que são feitos na dança rumba. Então fiquem aí com o vídeo. Muito bem! E retornando aqui, olha, quem saiu ali do vídeo veio aqui para nossa sala de dança, o professor Agnos. Professor, muito bem-vindo. A gente vai aqui hoje aprender um pouco mais sobre esses passos da rumba, né? Sim, sim. E desde já eu adianto que eu não danço nada, gente. Então eu vou estar aqui com o professor vai estar me ensinando e da mesma forma vocês também vão estar executando aí e como vocês eu também vou estar aprendendo e fazendo aqui. Então se eu consigo fazer, eu tenho certeza que vocês também conseguem. Uma coisinha que é bem legal da rumba é porque realmente ela pede para que você expanda, deixe a alegria sair, deixe essa energia explodir mesmo no corpo. É um ritmo muito animado, e então não se segurem, podem se soltar mesmo, sem medo de ser feliz. E vamos lá? Vamos começar lá, a brincadeirinha? Ó, primeiro nós vamos fazer o básico, que é só para a gente começar a desenvolver e ver como é que vai funcionar o nosso corpo, tá bom? Então, não faremos nada no nosso corpo ainda. Faremos só abre e junta, abre e junta, e abre e junta, abre e junta, abre e junta, abre e junta. Agora, pulsa e, pulsa e, pulsa e, pulsa, parou. Facinho, né? Ficou tranquilinho? Bem mais ou menos. Começar. Esse molejo aqui do corpo, aqui, a gente vai aprendendo conforme vai fazendo, né? Exatamente. Tá bom. Agora só que a gente vai fazer uma coisinha que é de suma importância que aconteça no nosso corpo para dançar qualquer coisa. Nós vamos fazer uma leve semiflexão. Vocês estão vendo que minhas pernas estão esticadas. Vou fazer só isso aqui, ó. Clique. Vocês perceberam? Deu para perceber de casa? Ó, de casa não, da escola. Aham. Estiquei as pernas novamente, vou semiflexionar, ó. Clique. Fiz só um pouquinho mesmo, é como se eu fosse sentar. Clique. Pronto. Ok. Por que que isso vai acontecer? Porque aí eu ganho mais molejo e começo a pulsar mais o meu corpo. Então fica muito gostoso de acontecer o movimento. Olha, muito legal. Realmente dá uma facilidade mais na hora de fazer o movimento. Exato. E assim, meu corpo eu não vou estar desequilibrando. Eu vou fazer ele de uma forma mais swingada, que é o que a rumba pede bastante. Então vamos lá, professora. Vamos dar essa movimentação. Vamos começar pro nosso lado esquerdo, tá bom? Posicionem-se, peguem um pouquinho mais de espaço aí. Vamos fazer para fora e para dentro com a mesma perna, tá bom? Minha esquerda vai começar. 7, 8 e fora, dentro. Fora, dentro. E fora, dentro.
fora, dentro, fora, dentro, fora, dentro. E 1, 2, 3, 4. Isso, deixa fluir, ó. Solta essa energia. Isso, professora, muito bom. E 1. Atenção, preparo. Vamos fazer só para frente. Frente, volta. Frente, volta. Frente, volta. Frente, volta. Frente, volta. Frente, parou. Fácil ou super fácil, professora? Fácil. Molezinha, né? Então, revisando. Eu faço aquela semiflexão, que é para me dar mais equilíbrio. Eu fico com o meu corpo mais encaixado para swingar. Faço a abertura lateral e depois eu vou fazer uma perna de cada vez indo para frente. Só que essa pulsação do corpo, ela continua, tá? Não vamos mudar nada nela. Então, nós vamos fazer 7 lateral e 1, 2, 3, 4 e 1, 2 e para frente agora e 1, 2, 3, 4 e 1, 2 e parou. Ok. Facinho? Deu para fazer, deu para fazer. Agora, a professora não sabia dessa, vai acontecer uma pegadinha bem simples. Tô com medo. A pulsação, ela vai acontecer só do meu lado direito. Como assim, professor? Nós vamos marcar normal a nossa base quando eu falar rumba. Aí nós vamos marcar só com a direita. Direita, ela vai pulsando, 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 pulsando. Facinho, né? Tranquilinho? Tá. Vamos lá, professora? Vamos lá. 7, lateral. E 1, 2, 3, 4. Atenção. Para frente agora. E frente, volta. Frente, volta. Frente, volta. Frente, volta. Frente, volta. Atenção, prepara. Rumba! E 1, 2, 3, 4. Deixa fluir. Deixa fluir. Parou. Ok. Facinho, né, professora? Ok, deu pra fazer. Depois a gente vai fazendo os ajustes aí, conforme a gente vai dançando. Gente, muito, muito, muito importante que essa pulsação ela aconteça, porque é uma das características principais da rumba. Então, o que acontece? Todas as vezes que a gente brinca de fazer essa abertura lateral, que agora nós vamos fazer juntos, é muito importante que essa cumplicidade aconteça. Cada um vai estar de olho no outro, vai ter aquela conexão visual ali. Nós vamos precisar fazer com que o movimento saia espelhado. Por quê? Lembra da brincadeirinha que nós acabamos de fazer com a perna direita? Isso vai acontecer durante a dança, tá bom? Tanto para o condutor como para o conduzido. Beleza? Vamos começar, professora? Vamos lá. Primeiro, sem música, que é para não dar conflito. Tá certo. Vamos lá, vai ser uma coisa de cada vez, né? Ensaio, show é show. Vamos lá. Então, eu vou colocar a mãozinha palma a palma, que é só para poder passar essa informação de que cada um é responsável pelo seu corpo. Tá bom? Então, vai acontecer da seguinte forma. Eu vou começar aqui pro meu lado esquerdo, tá, pessoal? Ó, já podem ir treinando aí. Eu vou marcar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 e prepara. 1, 2. 1, 2. Ok. 1, 2. Quando eu não quero mais lateral. E 1, 2, 1, 2. Vamos brincar? E Tá. Aí! Ó, foi fácil. Gostei. Nem doeu? Não doeu. E aí, qual a sua dificuldade, professora? Encontrou alguma? Bom, a questão de seguir, né? De deixar o corpo fluir, deixar ser conduzida, na verdade, né? Deixar a coisa acontecer aqui. Então, eu dei uma travadinha nesse momento aí. Relaxa. Uma coisinha que é bem legal, gente. Quando a gente começa a trabalhar com o corpo do outro, é um processo de adaptação mesmo. Porque cada ser humano ele tem uma pegada diferente, uma energia diferente. Sim. Então, é muito necessário que eu entenda como é que está pulsando. Se está na mesma vibração, se não está. Como é que a gente pode fazer para alinhar? Então, isso é muito importante. E a rumba, pelo fato dela ser muito enérgica,
alguém vai acabar explodindo mais do que o outro, entende? Aí, se equilibrar, fica muito mais gostoso para ser dançado. Não é verdade, professora? Legal, verdade. Vamos lá brincar agora? Vamos lá. Vamos lá. Na música já, professora? Eu acho que dá pra gente ir testando. Vamos testar Vamos testar então. Perfeito, Cadê? fechado e combinado. Vamos A lá. música, vamos lá. Gente, que Muito bacana. bem. Nossa, parece que vai levando a gente, né? Vai. E uma coisa que é bem bacana, você permitiu, você olhou, viu que estava fluindo e deixou acontecer. Isso é muito importante. Muito legal. Adorei aí a experiência, né, dessa dança da rumba. E mexe realmente com o corpo da gente. A dança parece que vai pedindo, né? O movimento vai pedindo. Como a professora movimento. passou, perdão, até lhe interromper, professora. Tudo bem. Como a professora já tinha informado, a matriz africana ela realmente é muito forte. Você percebe que tem essa conexão. E quando vocês forem se aprofundar, que eu acho até difícil, porque a professora já passou realmente de uma forma muito clara a história, como aconteceu, a evolução. Mas quando vocês forem parar para analisar de fato a rumba, eu tenho certeza absoluta de que vocês vão perceber que esse movimento swingado, ele impera no ritmo, tanto na parte superior como na parte inferior, que é realmente uma desassociação do corpo. E, gente, isso é prática mesmo. Se não conseguiu fazer de um todo certo, fiquem calminhos, respirem fundo que vai dar certo. Só praticar. Exatamente. Então, eu agradeço aí a contribuição do professor Agnes aqui com a gente e por vivenciar também essa experiência, porque como eu falei para vocês, eu não danço nada, gente. Ele conseguiu arrancar um pouquinho de dança aqui de mim e isso já foi fantástico. E, de fato, o ritmo, né, o gestual, ele vai convidando a gente a fazer mais. E, inclusive, nessa questão da condução, né, quando ele foi fazendo aqui os movimentos comigo, você se permitir, se entregar a esse momento é super importante justamente para ver essa fluência. Exato. Né? Foi muito importante, muito gratificante. Eu estou, de fato, muito feliz. Espero que vocês também tenham conseguido executar aí os passos, como ele falou. Caso vocês não tenham conseguido, não tem problema, vocês vão poder repetir, colocar aí uma música aí e vai fazendo o passo e vai até você começar a ganhar essa fluência aí dentro da dança. Então, uma experiência muito significativa, eu estou super animada, professor. Muito obrigada por essa oportunidade. Então, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Até a próxima.